Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que começou como um simples boato nas redes sociais rapidamente tomou proporções gigantescas, incendiando os bastidores do futebol brasileiro e principalmente as conversas entre torcedores do Corinthians e do Santos. O nome de Neymar, um dos jogadores mais midiáticos e polêmicos do país, foi diretamente ligado a um suposto interesse do Corinthians em repatriá-lo, ou melhor, em retirá-lo do Santos, onde atualmente atua. A repercussão foi imediata e, claro, não demorou para que personalidades ligadas ao mundo esportivo dessem suas opiniões sobre a possibilidade. Entre esses nomes, talvez nenhum tenha falado com tanta força, intensidade, digamos, emoção quanto Neto, ídolo corintiano e hoje comentarista extremamente conhecido por seu jeito direto, polêmico e sem papas na língua. Neto não deixou barato e criticou duramente a ideia de Neymar vestir a camisa do Corinthians, mesmo sendo apenas um rumor ainda não confirmado por nenhuma das partes envolvidas. Para o ex-jogador, a chegada de Neymar não representaria reforço, mas sim confusão, polêmica e um afastamento daquilo que o clube deveria priorizar: identidade, raça e jogadores comprometidos com a história do Timão. Ele deixou claro que, para ele, essa conversa não faz o menor sentido. O argumento de Neto gira em torno daquilo que, segundo ele, sempre fez parte da alma do Corinthians: a identificação entre time e torcida, a entrega dentro de campo, o sangue no olho e a raça que se tornam símbolos para quem veste o manto alvinegro. Neymar, na visão do comentarista, não traz consigo esses elementos. Embora seja um craque inegável, dono de dribles, gols e números impressionantes ao longo da carreira, Neto questiona se o atacante teria a disposição necessária para enfrentar a cobrança única da torcida corintiana, que exige esforço em cada jogada, dedicação em cada partida e uma postura muitas vezes além da habilidade individual. Ele ressaltou ainda que Neymar sempre carregou consigo uma aura de estrela, de celebridade, de alguém distante do torcedor comum, o que poderia criar uma barreira natural de rejeição entre ele e a fiel. Para Neto, esse casamento simplesmente não aconteceria de maneira harmoniosa. E, segundo ele mesmo frisou, trazer Neymar apenas pelo nome, pelo marketing e pelo barulho midiático seria um erro que poderia custar caro para a imagem do clube. Outro ponto que Neto não deixou passar despercebido foi a questão financeira. Ele lembrou que Neymar, mesmo jogando no Santos atualmente, ainda mantém status de um dos jogadores mais caros do Brasil, com salários astronômicos e uma estrutura de exigências muito acima da média do futebol nacional. Para Neto, seria impensável imaginar o Corinthians, um clube que constantemente vive altos e baixos em sua organização financeira, se arriscando em uma contratação desse porte. O comentarista criticou o que ele chamou de ilusão corintiana e reforçou que esse tipo de movimento poderia representar uma armadilha perigosa, capaz de trazer mais dívidas do que conquistas. Ele ironizou a situação, perguntando se o clube teria condições de pagar salários milionários enquanto enfrenta cobranças pesadas sobre gestão e resultados em campo. A fala ganhou repercussão imediata e foi compartilhada em diversas páginas esportivas, gerando ainda mais debate sobre se Neymar realmente poderia, em algum momento, vestir a camisa do Corinthians. A torcida, como sempre, se dividiu: alguns sonham com o craque, outros concordam plenamente com Neto. A crítica de Neto também se estendeu ao perfil comportamental de Neymar, que ao longo da carreira colecionou polêmicas dentro e fora de campo. O ídolo corintiano destacou que o jogador nunca foi conhecido por disciplina exemplar ou por ser um líder silencioso que inspira os demais. Pelo contrário, Neymar muitas vezes esteve envolvido em discussões, atitudes contestadas e situações que geraram grande repercussão negativa. Para o Corinthians, um clube já acostumado a lidar com cobranças gigantescas da imprensa e da própria torcida, esse tipo de perfil poderia ser um fator complicador. Neto deixou claro que acredita que Neymar traria mais problemas do que soluções, mais manchetes do que vitórias e mais debates sobre comportamento do que sobre bola rolando. Segundo ele, um clube com a grandeza do Corinthians não deve se dar ao luxo de arriscar sua identidade por uma aposta que, embora midiática, pode se revelar desastrosa em termos de harmonia do elenco e resultado dentro das quatro linhas. Para Neto, a prioridade deve ser trazer jogadores comprometidos, que sintam orgulho de vestir o uniforme,
e não estrelas que carregam consigo mais ego do que vontade. A fala contundente de Neto acabou despertando reações em diferentes lados do futebol. Torcedores do Corinthians, por exemplo, se mostraram divididos. Parte deles, influenciados pela ideia de ter um craque de nível mundial, mesmo em fase mais madura da carreira, acreditam que Neymar poderia trazer um impacto imediato em termos de visibilidade, torcida nos estádios e até conquistas dentro de campo, já que talento não lhe falta. Outros, no entanto, concordam com o comentarista, lembrando que o Timão já viveu experiências frustrantes ao apostar em nomes midiáticos sem a devida preocupação com o encaixe no elenco ou com a real contribuição técnica. Já entre torcedores do Santos, a reação foi de pura revolta. Muitos encaram o simples rumor como uma provocação e não aceitam a possibilidade de ver Neymar, ídolo formado na Vila Belmiro, vestindo as cores do maior rival. Essa rivalidade histórica adiciona ainda mais combustível ao fogo que esse boato acendeu, transformando uma simples notícia em motivo de discussões acaloradas por todo o Brasil. A mídia, como era de se esperar, aproveita para amplificar a polêmica. No fundo, esse rumor serve como retrato perfeito de como o futebol brasileiro vive intensamente o lado emocional, midiático e, muitas vezes, até teatral de suas histórias. Basta um nome como o de Neymar ser colocado ao lado de um clube gigante como o Corinthians para que o debate se torne explosivo, atraindo opiniões apaixonadas, críticas ferozes e sonhos irreais. A fala de Neto, carregada de emoção e de uma visão muito particular sobre o que é o DNA corintiano, escâncara como ex-jogadores ainda exercem influência poderosa sobre a opinião pública. Enquanto alguns enxergam em Neymar a possibilidade de marketing e de um novo capítulo histórico para o Timão, outros, como Neto, preferem lembrar que futebol vai além de nomes famosos e contratos milionários. Para eles, trata-se de identidade, esforço e paixão, elementos que não se compram, não se negociam e não se conquistam apenas com dribles bonitos. O rumor pode até se perder no tempo, mas o impacto da discussão que ele gerou já é evidente, deixando claro que o nome de Neymar ainda será alvo de muita controvérsia no cenário brasileiro. Mesmo diante de toda a polêmica, alguns analistas mais otimistas acreditam que a chegada de Neymar ao Corinthians poderia representar uma virada de chave não apenas esportiva, mas também institucional. Esses defensores da ideia argumentam que, apesar das críticas sobre comportamento e exigências financeiras, o craque tem capacidade de mudar patamares, de atrair patrocinadores poderosos e de colocar o Timão em uma vitrine mundial como poucos jogadores poderiam. Afinal, Neymar, mesmo não vivendo mais o auge absoluto de sua carreira, continua sendo uma figura global, acompanhada em todos os cantos do planeta. A simples menção do seu nome em associação ao Corinthians já repercute internacionalmente, algo que poucos atletas conseguem. Para esses torcedores e analistas, seria um erro desperdiçar a chance de unir a marca do Corinthians, que já é gigante por si só, com a marca Neymar, que extrapola fronteiras. Nesse sentido, a crítica de Neto é vista como conservadora, como um apego a uma tradição que, embora importante, pode impedir o clube de se modernizar e alcançar novos horizontes. Esses defensores destacam que é preciso pensar também em marketing, em negócios, em expansão global, não apenas em raça e entrega dentro de campo. Apesar desse lado favorável, os pontos levantados por Neto não deixam de ecoar fortemente. Muitos lembram que, historicamente, o Corinthians viveu momentos complicados ao tentar se reinventar através de contratações midiáticas. Jogadores famosos já passaram pelo clube sem entregar o que se esperava, deixando frustração e dívidas. Além disso, a relação entre Neymar e a torcida corintiana nunca foi das mais amistosas. Desde os tempos em que ele brilhava no Santos, a fiel muitas vezes foi provocada por gestos e comemorações do jogador, criando um histórico de antipatia que poderia se tornar um obstáculo difícil de contornar. Neto tocou justamente nesse ponto, lembrando que futebol é emoção, e emoção não se apaga facilmente. Não basta simplesmente colocar Neymar em campo com a camisa alvinegra, seria necessário conquistar o coração do torcedor, algo que talvez esteja além das forças até de um craque desse porte. Essa visão, para muitos, faz sentido. Antes de pensar em marketing, é preciso pensar em como o jogador vai se encaixar emocionalmente no clube, algo que não se resolve apenas com gols. Outro aspecto que permeia o debate é a própria situação atual de Neymar no Santos.
O jogador retornou à Vila Belmiro com a missão de resgatar parte da identidade santista e de dar novo fôlego ao clube que o revelou. Para muitos santistas, isso não é apenas um contrato, mas uma espécie de pacto emocional. Vê-lo cogitado no Corinthians soa como uma traição, como uma afronta à própria história. Esse é um ingrediente que torna o rumor ainda mais explosivo. O Santos, por sua vez, dificilmente abriria mão de Neymar nesse momento, já que ele é não apenas um reforço técnico, mas um símbolo que movimenta torcida, mídia e patrocínios. Neto, ao criticar a possibilidade de ida do craque para o Corinthians, também deixou claro que o jogador deveria valorizar sua ligação com o Santos e manter o respeito pela história que o formou. Para o comentarista, não se trata apenas de um movimento esportivo, mas de um movimento emocional, que poderia abalar relações históricas e provocar divisões difíceis de reparar no futebol brasileiro. Essa leitura sentimental fortalece ainda mais sua crítica. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os boatos, no entanto, seguem circulando, e quanto mais se fala sobre eles, mais versões aparecem. Há quem diga que empresários ligados ao jogador estariam sondando possibilidades para o futuro, já que Neymar sempre demonstrou interesse em novos desafios. Outros afirmam que tudo não passa de uma estratégia para valorizar o atleta dentro do Santos, colocando seu nome em evidência em momentos estratégicos. Para os corintianos mais esperançosos, cada novo rumor funciona como combustível para o sonho de ver o craque na Arena Corinthians, arrancando aplausos e provocando explosões de alegria na Fiel. Já para os críticos, cada nova notícia é apenas mais uma prova de como a especulação no futebol pode alimentar ilusões e desviar o foco daquilo que realmente importa: planejamento sério, elenco equilibrado e respeito à identidade do clube. No meio disso tudo, Neto se mantém firme em sua posição, reforçando que, para ele, a simples ideia de Neymar no Corinthians é absurda e que a diretoria deveria se preocupar em resolver problemas concretos, e não alimentar devaneios. Curiosamente, a própria postura de Neto tem efeitos que vão além da análise esportiva. Quando ele se posiciona de forma tão dura, ele não fala apenas como ex-jogador ou como comentarista, mas como alguém que ainda carrega uma ligação afetiva com o Corinthians. Essa ligação faz com que suas palavras tenham um peso maior entre torcedores, influenciando opiniões e até pressionando a diretoria. Muitos lembram que, em outros momentos, Neto já criticou contratações que não deram certo, e que sua leitura, mesmo polêmica, muitas vezes antecipa problemas que o clube acaba enfrentando mais tarde. Ao se colocar contra Neymar, Neto não está apenas fazendo barulho na televisão ou nas redes sociais, mas também enviando um recado direto para quem toma decisões dentro do clube. Isso mostra como a opinião de figuras históricas pode moldar o rumo dos acontecimentos, especialmente quando se trata de uma instituição tão popular e passional quanto o Corinthians. A crítica ganha contornos de conselho e alerta, e não apenas de um desabafo inflamado. No fim das contas, a história sobre Neymar no Corinthians talvez nunca passe de rumor, mas ela escancara como o futebol brasileiro se alimenta de narrativas intensas, apaixonadas e muitas vezes, improváveis. A simples possibilidade já foi suficiente para dividir torcedores, provocar debates e gerar manchetes. De um lado, os que enxergam no craque um trampolim para um novo patamar global. Do outro, os que acreditam que identidade, disciplina e compromisso valem mais do que marketing e contratos milionários. Neto, com sua crítica dura, posicionou-se claramente nesse segundo grupo, defendendo uma visão mais tradicional e emotiva do que significa ser Corinthians. Neymar, por sua vez, segue no Santos, carregando a responsabilidade de representar um clube histórico e uma torcida apaixonada. Enquanto nada se confirma, a conversa segue viva, o burburinho continua crescendo e o futebol brasileiro mostra mais uma vez sua capacidade de transformar qualquer rumor em um espetáculo. Seja para criticar ou para sonhar, a verdade é que todos acabam falando sobre isso. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!